No Facebook, noto que a fuga da realidade ocorre com adultos também. As pessoas têm dificuldade para lidar com diversas situações e acabam se frustrando, entrando em depressão. Não há disposição para buscar o conhecimento e a superação. Está faltando fé. Está faltando fé, Edson? Está faltando fé, está faltando a fé raciocinada, na verdade, né? Está faltando pensar, sair um pouco fora da caixa. Já falamos num programa anterior aqui, né, de um fenômeno que vem ocorrendo na atualidade, que é assim: nós estamos com excesso de informação e falta de sabedoria. Ou seja, a informação chega de tudo quanto é lado, mas você não tem a sabedoria e o preparo necessário, a maturidade, às vezes espiritual, para saber decidir daquela informação toda, o que te é útil, o que te serve, o que não te serve, né? o que é bom, o que não é, o que é fake news, o que não é. Nós estamos, infelizmente, vivenciando isso. Tá certo? Então, falta um pouco essa questão de saber pensar e não se deixar levar, não se deixar influenciar. Né? Voltando um pouco ao exemplo lá do Douglas, né, que falou que nós estamos vivendo num país que... Realmente, o país é em crise, né? Mas desde que eu me conheço por gente, o país está em crise. A frase, né, o país está à beira de um abismo, é de 1957. O ano que eu nasci. Meu pai falou isso para mim. Sua vida inteira, então. Então eu já nasci num país que estava à beira de um abismo. A gente está em crise desde que a gente foi descoberto. Então. Desde uma crise constante. Então, acreditar nessas coisas vai fazer com que você se paralise, né? Que você vivencie situações. Então é preciso saber sair fora disso. Isso aí que se chama maturidade espiritual. Isso aí você só conquista saindo fora da caixa. Exatamente. Elaine. E olhar sempre os dois pontos, né? Eu acho que hoje em dia se tem falado muito isso, eu acredito nisso, porque e a ciência vem até comprovando, né? A gente precisa mudar os nossos padrões de pensamento e agradecer aquilo que a gente já conquistou, né? Porque a gente perde muita energia pensando nas ausências, naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não conquistou, naquilo que eu quero, e a gente acaba vivendo numa energia muito pessimista. E sem agradecer pelo que tem, né? E sem agradecer. Então, você acorda todos os dias se sentindo um frustrado, né? E na verdade, não é. Você tem que olhar as coisas boas, né? Vamos dar um exemplo aqui, Edson, do nosso trabalho. Falar do meu trabalho no escritório. Eu tenho uma série de obrigações por dia. Até por conta desse ritmo que acho que a gente vive hoje, é humanamente impossível dar conta de fazer tudo, de falar, terminei meu trabalho, agora eu vou embora. Eu ficaria 24 horas no escritório. Até terminar tudo. Então a gente trabalha por prioridades, né? Mas a gente está sempre com aquela sensação de débito. Tô devendo, né? Tá sempre sendo cobrado. Então, se eu olhar todos os dias só para aquilo que eu não fiz, eu vou ficar depressiva. Eu tenho que olhar para aquilo que eu fiz, o que eu produzi, o que foi positivo. Que bom, fiz isso. E nós temos um hábito de olhar o que a gente não fez. Ou olhar o que eu não tenho. Então, eu não tenho aquele carro que eu queria, mas eu tenho um carrinho lá que está me levando. Eu não moro ainda no apartamento que eu quero, mas, poxa, eu já moro num apartamento bom, não pago aluguel. Ou eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família boa, né? Poxa, minha filha é mal-humorada, mas ela tem saúde, graças a Deus. Então, a gente começa a olhar o que é positivo. E a gente vai mudando a nossa energia e atraindo coisas boas. Então, a gente é energia, a gente é vibração. Então, se eu vibro sempre uma energia boa, o que vai acontecer com a minha vida? Melhorar. Só coisas boas vai chegar para mim. O que a Elaine está falando, na verdade, é aquilo que a gente já comentou antes, que é você sair do foco daquilo que te... Sair e começar a pensar, olhar as coisas de uma forma positiva, né? Até nos relacionamentos é assim. Se você tem uma pessoa difícil, não fique... Porque o ruim exalta, né? Aquilo que não é bom exalta, né? Assim, os defeitos e tudo, que estão ali latentes. Vamos olhar as coisas boas que essas pessoas têm e começar a enaltecer as coisas boas. Exatamente. Que todas têm. Isso, né? Aí você vai falando das coisas boas, você vai enaltecendo a coisa boa, você vai enaltecendo. A própria pessoa muda.
Porque se ela vem se relacionar com você e você está sempre reparando nas coisas ruins dela, ela vai dar na mesma medida, tá certo? É a lei de é a lei de causa e efeito. Né? Exatamente. Então, se você mudar o padrão, se você começar a olhar as coisas boas e falar das coisas boas, com o tempo a relação muda, né? Exatamente. Muda mesmo. Cristiane, de sair de ser vítima, ter muita fé e tudo tem um limite, se amar muito, também o amor próprio nesse sentido. Nossa, é nesse verdade, caso, né? o amor próprio. Porque a gente encontra muitas pessoas assim agressivas que na verdade o que está faltando é um pouco de amor próprio, né? Porque ela põe para fora aquele sentimento ruim e não se conhece, né? É uma série de situações, é o autoconhecimento. Porque para a gente poder também amar, a gente também tem que ter essa segurança, né? Se conhecer, se amar, se aceitar. E aí aquele círculo virtuoso, né? E coisas boas vão vir. E eu sinto também que falta as pessoas saírem um pouco dessas crendices de que somos todos pecadores, que nós estamos aqui para sofrer, para pagar. Nada disso. Sabe? Precisa sair fora dessas ideias. Nós somos espíritos que tivemos uma oportunidade maravilhosa de reencarnar e estar vivenciando uma vida para novos aprendizados. Você não vai aprender as coisas se você só vivenciar coisas boas, se você não passar por tribulações, por dificuldades. Como é que você vai se desenvolver? Só com as coisas boas, né? Então, a gente tem que parar um pouco e pensar nesse conceito, sabe? De que nós já temos uma tremenda oportunidade que Deus nos deu de estar vivo. Isso aí já é uma bênção. Exatamente. Né? E repensar esses conceitos. É a fé raciocinada, né? É isso mesmo. Bem pelo WhatsApp. Bom dia, sou Iraci de São Paulo. Eu fui violentada aos 25 anos, hoje tenho 54, fiquei com depressão e o Espiritismo me consolou, me ajudando. Hoje eu trabalho em uma casa maravilhosa, sem tomar remédios, com fé em Jesus, vou seguindo com muita alegria, obrigada pela atenção. Como o Espiritismo age nessa ajuda, então? Como ela está dizendo aqui que ajudou ela, né, Edson? Age mudando os padrões, né? Ela sofreu uma violência, isso aí é um absurdo, né? Ela sofreu essa violência, ninguém está preparado para isso, eu acho. Né? E naturalmente, ao sofrer essa violência, ela deve ter entrado num processo muito difícil, né, para ela. Eu fico imaginando como é que deve ser, sabe? Complicado. Mas graças a Deus que ela conseguiu superar tudo isso, né, indo na casa espírita, ou seja, ali ela mesmo fala no relato que ela encontrou o conforto necessário, né? E ela se reposicionou, ou seja, apesar de que esse processo não é simples, né? Porque ela está lembrando aí. São mais de 20 anos, né? Mas já passou, ou seja, então ela conseguiu suplantar, vamos assim dizer, a dor maior, né? E está num processo de reequilíbrio, quer dizer, parabéns para ela. Parabéns mesmo, né, Elaine? E parabéns às casas que fazem esse tipo de ajuda, né? Com certeza. Muitas coisas acontecem nas casas espíritas das pessoas. Até ontem mesmo eu estava falando em sala de aula para os alunos, né? Se você parar para pensar, inclusive eles concordaram. Eles foram, por exemplo, em busca de um amparo, ou de uma ajuda, ou de um socorro por uma determinada situação, que eles não estavam encontrando uma resposta. A vida não estava dando essa resposta para eles. Aí chegaram lá achando que talvez fosse encontrar um milagre, né? Algo que fizesse assim e resolvesse. Descobriram que não era bem assim, que precisava todo um processo de aprendizado, de reposicionamento mental, de reposicionamento das ideias, né? E hoje, depois de alguns anos, eles chegaram à conclusão que eles estão diferentes. Os problemas que os sofreram, às vezes, são os mesmos. Exatamente. Porém, a forma como eles estão enxergando, a forma como eles estão olhando as coisas é diferente. Quer dizer, os torna melhores e mais preparados para enfrentar as coisas. Acho que eu acho que a grande sacada, né, o grande objetivo da doutrina é esse, é te preparar para você repensar os conceitos da vida de uma outra maneira. Quando você acredita, né, na sequência da vida, quando você tem as explicações até das vidas anteriores, né, das causas anteriores das aflições, das causas atuais das aflições, de que você na realidade está aqui vivenciando coisas para melhorar o teu espírito,
Aí você começa a repensar a vida, né? Você O começa bem a ver as coisas sofrer, de o uma, mal sofrer, né? começa a ver as coisas de forma diferente. Sim. É. E sempre com aquele pensamento, né? Quando o Edson fala das causas anteriores das aflições, né? A gente às vezes sofre alguma violência, alguma injustiça, nem sempre a gente consegue compreender, né? A gente, por que eu passei por isso, né? A gente se sente vítima, mas sempre ter dentro da gente aquele conceito de que nem sempre somos vítimas, né? Talvez nós somos vítimas agora, mas quem sabe, né? A gente já, outrora aí, a gente que foi o algoz. Então, quando a gente aprende o espiritismo, é por isso que a gente aprende a lidar melhor com os problemas, né, Edson? A gente consegue fazer essa transformação de entendimento. E aí sai daquele pensamento de revolta, de ódio, de vingança e confia na justiça da vida, né, da justiça divina. E isso em todos os aspectos, né, da nossa vida. Então, um dia, como dizia a minha avó, um dia eu vou saber a verdade. E tem uma coisa que eu queria falar para ela, que não sei se ela se sente assim ou não, mas que ela retire da cabeça dela um processo de culpa. Importante. Porque muitas pessoas sofrem a violência e ainda depois a sociedade cobra de tal forma que a pessoa se sente culpada por ter sofrido a violência. Nos crimes sexuais, geralmente a vítima se É um sente absurdo culpada. isso. Já não basta a carga do ato em si da violência, ainda ter que carregar mais um processo de culpa. Mas acho que a nossa amiga já está num processo mais adiantado aí de compreensão, né? Ela compreendeu bem pelo que passou aqui. Diz que a doutrina ajudou ela a compreender e eu acho que ela está correta e que... Foi buscar ajuda, né? Isso mesmo. E a Cecília, que já participou, que hoje trouxe uma outra questão, né? Diz, muitas vezes os filhos estão mal-humorados e não conversam conosco porque eles veem em casa os pais fazerem uma coisa e falarem outra, e também exigir outra. Cadê o exemplo? O exemplo é tudo, hein, Elaine? Eu acho que sim, né? Porque a educação, ela se dá muito mais pelo exemplo do que por palavras, né? Então, não é faça o que eu digo, eu não faço o que eu faço, né? Isso não funciona muito bem na prática, porque... Então, você quer que seu filho tenha uma alimentação saudável, mas você come errado, né? Você não quer que seu filho tenha vícios... mas você tá lá tomando a sua cervejinha todo fim de semana com os amigos, não abre mão do churrasco e da cerveja, né? Então você não quer que o seu filho fale palavrão, mas você fala palavrão toda hora. Então realmente a paternidade, por isso que a paternidade é considerada uma missão, né? E porque você, para ser um bom pai, uma boa mãe, você também tem que se reinventar. Você precisa mudar seus hábitos, você precisa ser uma pessoa melhor, né? O conhece-te a ti mesmo, né, Edson? Você precisa ser uma pessoa melhor para poder ser um bom pai, uma boa mãe e educar, né? Que é colocar aquilo que o filho precisa e falta e tirar aquilo que ele tem de excesso. Eu acho que esse é o grande desafio. Edson? É isso, a questão 208 do Livro dos Espíritos. A missão dos pais, né? Verdade. Convido aí os ouvintes a lerem, questão 208. Convidados.